O Irã faz um ataque direto a Israel e agrava a crise no Oriente Médio. Existe possibilidade de escalar a situação e a gente vê uma guerra de grandes proporções na região. E pessoal, vou falar para vocês aqui muito mais do desdobramento econômico, como isso já está impactando a economia mundial, impactando a economia do Brasil e por que o governo do Lula está totalmente equivocado na maneira como ele vem conduzindo a economia e como tudo que eu tenho dito até agora vai ser muito pior se a gente tiver um agravamento mais sério dessa crise. Bom, vamos lá. Primeiro, qual o principal fator econômico a gente prestar atenção aqui? É basicamente o petróleo. Tá? A gente tem o Irã, além dele ser um produtor, ele também detém o controle de um estreito muito importante para a logística mundial do petróleo. Se ele fecha esse estreito, basicamente boa parte da oferta de petróleo do mundo vai cair. E quando cai a oferta, o que acontece, galera? O preço vai lá nas alturas. E a gente já está vendo isso acontecendo de uns tempos para cá. O preço do petróleo já superou os US$ 90, tá? E isso começa a ser preocupante para todas as economias, né? Aí tem gente falando aqui, não, mas o governo Lula, a Petrobras é nossa, então ele vai segurar o preço lá embaixo. Galera, não é bem por aí, porque não é só o impacto no Brasil em termos de preço do combustível. O aumento do preço do petróleo impacta a inflação no mundo inteiro, inclusive a americana. E quando você tem um aumento da inflação lá nos Estados Unidos, e a gente já estava esperando que os Estados Unidos estivesse baixando as taxas de juros deles, isso vai dar uma travada. Eu já falei isso nos últimos vídeos aqui. Né? O ano passado eu falei, ó, a galera tá eufórica demais, está muito otimista. Né? E ao longo do tempo aqui, a gente já está quase chegando no meio do ano, e a gente está vendo que os Estados Unidos não baixa a sua taxa, a inflação continua sendo um problema lá, e agora o petróleo está aumentando bastante. Tá? Então, para o Brasil, a gente não vai conseguir se proteger na Petrobras por duas questões. Primeiro, o preço do petróleo lá em cima, a gente ainda precisa importar derivados de petróleo. Então, a Petrobras, quando o petróleo está muito lá em cima, ela acaba tendo um prejuízo muito grande, porque ela vende o petróleo e depois ela tem que comprar ele, em boa parte, né, diesel, gasolina e etc., mais caro. E se isso acontece, ela começa a ter prejuízo. Tá? E a questão é que o dólar o petróleo ele é cotado em dólar, né? E como a gente está tendo crise no mundo, né? O mundo está ficando complicado, o preço do dólar tem subido também. Então, dólar alto com preço do petróleo alto é uma combinação explosiva para nossa inflação também aqui dentro. E isso vai atrapalhar, inclusive, né, o Roberto Campos Neto, o Banco Central, a reduzir a taxa de juros. Então, a ideia que a gente está tendo aqui, que o governo vai conseguir mascarar a inflação segurando o preço da Petrobras, isso é uma dose que ele só pode dar de curto espaço de tempo. Senão ele acaba literalmente quebrando a Petrobras. Então ele vai ter que aumentar o preço dos combustíveis e isso impacta muito na população mais pobre, né? O pessoal aí que acaba precisando abastecer carro, o pessoal que precisa de alguns produtos que têm um peso muito grande de logística. Enfim, a inflação acaba sendo duramente impactada por isso. Tá? E por que, que nós estamos no caminho equivocado? Tá? Por que, que eu acho que o governo PT está totalmente equivocado? Bom, basicamente, primeiro, a forma como ele está conduzindo a questão do petróleo é péssima. Eles estão fazendo a Petrobras segurar o preço. Isso é uma medida temporária, só que falta muito tempo para a eleição ainda. Então não dá para segurar isso até 2026, como foi feito no caso da Dilma, por exemplo. Tá? Então não acho que ele está o caminho correto aqui. É o contrário, a gente deveria estar literalmente privatizando o setor, trazendo novas empresas, aumentando a capacidade produtiva do Brasil, melhorando outras empresas para poder ter competitividade com a Petrobras e reduzir o custo, enfim. Mas, acima de tudo, o erro macroeconômico aqui do Brasil é o fato de que ele gasta mais do que arrecada. Eu falo esta porra aqui sem parar. Eu pareço um papagaio repetindo isso. E por que é pior nessa situação agora? Pessoal, vamos analisar. Se o mundo entra em crise, se a gente tem uma guerra, o mundo inteiro pode ter um aumento muito grande de gasto por conta da guerra. E quando os governos gastam mais, pressionam a inflação, mas acima de tudo, os governos vão também emitir papel em linhas gerais, tá? Como o Brasil ele está constantemente pegando dinheiro emprestado porque o governo gasta mais do que arrecada, o que vai acontecer possivelmente é um aumento global dos juros. O Brasil vai ter dificuldade de controlar suas contas e a gente vai para um cenário de inflação muito maior, de descontrole das contas do governo. E isso foi exatamente o que aconteceu na Dilma. Tá? Então, o caminho tá. Eu falo isso há vários vídeos, é interessante que eu já estou aqui há um ano e pouco. Se você voltar, você vai ver que eu estou repetitivo.
a gente está no caminho equivocado, tá? E o que eu estou percebendo é a situação global, o ambiente global do mundo está piorando absurdamente. E aí o que acontece? O que eu falo em vários vídeos, vou repetir aqui. Quando a maré baixa, que você sabe quem é que está nadando pelado, né? O Brasil não está nem um pouco preparado para essa crise. O Brasil está com um país totalmente desorganizado em termos econômicos. A gente está vendo um governo que não consegue nem organizar suas bases para votar o que precisa. Passou uma reforma tributária e até hoje a gente não sabe qual vai ser a alíquota, a gente não sabe como é que esse negócio vai funcionar. Então, reformas importantes como a administrativa parada, o Brasil precisa cortar custo. O Estado brasileiro ele precisa enxugar. Em momentos difíceis, isso acontece com você e acontece com o país também. Você tem que controlar suas despesas, você tem que economizar, você tem que ficar o mais preparado possível para cenários adversos. E a gente não está nem um pouco preparado para isso. Bom, essa é a minha visão. Se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo, segue por favor e vejo você na próxima.